Meus queridos irmãos, eu quero, nessa tarde, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Esta paz permaneça em vossos corações para todo sempre. Como vocês já sabem, de vez em quando estou aqui nesta localidade para trazer mensagens da parte de Deus aos corações dos ouvintes e também para o meu coração. Assim como Deus fala com cada um de nós, Deus também tem falado comigo através da sua santa palavra. Eu acredito que Deus tem uma mensagem para os vossos corações aqui nesta tarde, em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que aprove a Deus me direcionar para um pouco aprendermos se encontra no livro de Evangelho segundo escreveu São Marcos, o capítulo de número 14, o verso de número 17 até o verso de número 21. Versículo 17 diz: ao cair da tarde, foi com os 12, quando estavam à mesa, comiam, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes, é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato, pois o Filho do Homem vai como está escrito ao seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Glória a Deus. Meus irmãos, este é um texto realmente quase ninguém quer citar, até porque fala de traição. E se há traição, há o traidor. E se há traidor, há descontentamento, há contenda, há uma série de fatores que está relacionado com traição. Quem nesta vida nunca foi traído, uma pessoa que nunca passou por traição, realmente não sabe o que passa uma vida de uma pessoa que foi traído. A traição não está se relacionando somente casos entre marido e mulher. A traição não envolve somente vidas conjugais, não. A traição também está se relacionando também com outros fatores. E um desses fatores que eu quero frisar aqui, que eu quero expor a vocês que transitam, que passam, que estão me ouvindo dentro das suas residências, foi um momento um pouco triste, foi uma ocasião um pouco dolorosa, aonde os discípulos se reuniam com Jesus, o último momento que estiveram juntos com Jesus ainda em vida. Eles tiveram um momento de se sentar com ele, participar de uma ceia com ele, mas, infelizmente, um daqueles que estava ao seu redor, a má intenção dele era notória. Judas, o Iscariote, este homem foi um homem que fez tudo isso. Este homem, ele traiu o nosso mestre, Judas Iscariote.
Na época, não existia somente este Judas, até porque também a Bíblia vai dizer que havia um irmão de Jesus, também era chamado de Judas. Mas eu acredito que depois deste acontecimento, nunca mais nenhum pai de família colocou o nome do seu filho de Judas. Até porque também, se alguém tivesse a coragem, a ousadia de colocar o nome do seu filho Judas, estaria expondo ao ridículo se tivesse alguma família que colocou o seu nome Judas do filho. Eu acredito que ao entendimento ele trocaria na mesma hora, até porque o nome Judas simboliza traidor. O nome Judas já diz tudo, que até tradição, o período da Semana Santa, eles fazem o Judas para depois descarregar a raiva nele, a matar ele, fazer todo o ritual com o boneco chamando de Judas. E tem muitos ainda que colocam nome de pessoas naquele Judas, chamando de traidor. Muitas pessoas não entendem que ali foi um marco na história. Havia um traidor, ou era Judas, ou era Mateus, ou era Bartolomeu, ou era Tomé, ou era Mateus e outros mais, discípulos de Jesus na época. Mas Judas foi o alvo, foi aquele que ele era obcecado por dinheiro, tanto é que ele era o responsável de guardar a bolsa com as contribuições das pessoas. Ele era muito obcecado e devido a isso, aos homens daquela época, teve a oportunidade de oferecer dinheiro para ele em resgate da vida do nosso mestre. Judas, o traidor, o homem, até pelo nome, trata-se um nome pejorativo. É um nome que às vezes as pessoas chamam outras pessoas, chamando de traidor. A traição é inevitável. Meus prezados amigos, você que um dia sofreu uma traição, eu não estou falando de traição familiar, eu não estou falando de traição conjugal, não. Eu estou falando de atitude de um homem para com o outro, para como eles chamavam de amigo. Você pensa, irmão Orlando, rapaz, eu vou falar assim. Você está pensando que aquelas pessoas que você diz amigo, que se aproxima de você porque você tem alguma condição financeira melhorzinha, que se aproxima de você, bate na sua coxa, dá aquela batidinha, dizendo, chamando de amigo. Olha, tome muito cuidado. Tome cuidado com essas pessoas, porque o seu verdadeiro amigo é o seu pai e a sua mãe. Agora, existe sim, amigo? Existe. Eu tenho praticamente, eu não vou generalizar muito, mas eu tenho, porque se eu disser quantos eu tenho de verdade e que eu confio, pode ser que outros se chateiem, mas eu vou dizer, são poucos. Amigos de verdade, são poucos que nós devemos ter, porque os outros podem nos trair. Às vezes você confidencia algo para uma pessoa que você chama de amigo e depois todo mundo fica sabendo. Isso não é amigo. Isso é um traidor. Eu posso chamá-lo de traidor. Quando Jesus disse, olha, vocês que estão aqui ao meu redor, um de vocês vai me trair, vai me entregar. Os outros discípulos ficaram tristes, ficaram contristados, abatidos, ali pensativos. O nosso mestre falou de traição, e se há traição, um de nós vai ser o traidor. Quem será entre nós? E Jesus dá uma pista.
Jesus demonstra para eles quem seria o traidor. E quando Jesus fala, aquele que mete a mão comigo no prato, esse vai me trair. E automaticamente, quando Jesus fala e Jesus demonstra o ato, novamente, aquele que se aproxima para meter a mão no prato, quem está com ele? Judas, o Iscariote. Os discípulos percebem o ato na mesma hora. E Jesus olha para Judas e diz: o que tu tem de fazer, faça logo. Jesus já sentia a agonia, o desprezo de muitos. Mas Judas, até hoje, é motivo de zombaria. Graças a Deus que não tem mais nenhum pai de família colocando o nome dos seus filhos de Judas, porque ele não suportaria nem sair na rua. Imagine o seu filho chegando na sala de aula sentado e a diretora ou professora fazendo a chamada diária e dissesse: Judas, imagine a situação daquele menino numa sala de aula. Todos praticamente iriam zombar, iriam rir. Mas isso aqui foi uma situação muito séria. Judas foi o alvo, era o alvo. Foi alcançado e deu brecha. Jesus disse: o Filho do Homem vai ser entregue. Mas ele deixou bem claro aqui no versículo de número 21. O Filho do Homem vai. Como está escrito ao seu respeito. Mas ai daquele, olha só o que Jesus diz: ai daquele de quem o Filho do Homem está sendo traído. Jesus dá uma sentença para aquele traidor. Jesus disse: ai, praticamente como dissesse: Judas, ai para ti, Judas, ai de ti, Judas, traidor. Mas Jesus sabiamente não expõe. Jesus sabiamente não deixa a palavra para não desfazer o grupo. Mas infelizmente Judas era tão obcecado pelo dinheiro que não ligou para aquilo. Sabe por que Judas não ligou muito? Porque Judas não olhava Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Judas olhava Jesus como um líder que viria revolucionar eles contra os romanos, porque eles não gostavam da forma que era tratado pelos romanos. Então Judas olhava Jesus como um bom líder para dominá-los, para levá-los, para seguir ele. Ou seja, se aquele líder vai liderar eles numa revolução, é por isso que ele traiu Jesus, porque ele não entendeu o propósito e o mistério do Filho do Homem. Mas infelizmente, na época era tudo escuro. A única claridade que tinha era feita por tochas, feitos por lamparina. Era muito escuro, e como eles eram muito parecidos, se vestiam muito parecidos, a fisionomia deles eram muito parecidos, eram judeus, e Jesus não era diferente deles, também parecia com os discípulos, e a atitude de Judas deveria beijá-lo no meio daqueles, para mostrar para os soldados, de fato, quem era verdadeiramente Jesus. Era só isso que eles queriam de Judas. Era só um beijo para traí-lo. E Judas fez isso. Quando estão ali no local, no Getsemane, ele está tudo escuro, com a claridade das tochas, que os homens se aproximam. Judas se aproxima de Jesus e o beija. Jesus olha para Judas, chama de amigo e diz: tu traíste um amigo com um beijo. Judas traidor. Eu não vou chamar ninguém aqui de traidor. Agora, se um dia você traiu, agora eu me refiro, sim, eu me refiro a julgo, a vidas conjugais, eu me refiro a isso também agora.
Se um dia você fez isso, traiu, peça desculpa, peça perdão, antes que seja tarde demais, para que você não seja mais um desses Judas da terra. Se você traiu, tu carrega em si a síndrome de Judas Iscariotes. Pregador, o que é isso? É verdade. Se você um dia traiu sua esposa, um dia traiu seu marido, um dia traiu seu amigo, um dia traiu os seus familiares, um dia você traiu, você está com síndrome de Judas dos Iscariotes. E é bom se arrepender e pedir perdão pelo ato de traição e se reconciliar-se e nunca mais fazer novamente. Porque a Bíblia diz que ai pela qual Jesus foi entregue. Meus queridos, eu queria deixar só esta fala rápida para nosso entendimento e que você possa entender nessa tarde, meu querido. Se você tem traído, agora estou falando, me referindo à vida mesmo. Se reconcilie. Se você traiu Jesus, um dia negando ele no meio das colegagens. Se você um dia negou Jesus no meio do seu serviço. Se você um dia negou Jesus perante as pessoas. Você está traindo. Você pode estar com síndrome de Judas, o Iscariote. Te reconcilia com teu Deus. Te reconcilia com teu Jesus. Te reconcilia com teu Jesus. Deixa a traição de lado. Deixe de negá-lo. Se reconcilia com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está afastado do Evangelho, se afastou de Jesus, negou ele, traiu ele dos bens, traiu Jesus por coisas banais, traiu Jesus por colegagem, traiu Jesus por dinheiro, traiu Jesus por outras coisas. É o tempo e a hora de você se chegar a Deus, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, para que você possa novamente ter um bom relacionamento com o teu Jesus. Não ser chamado de traidor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero neste momento fazer uma oração. Se você que me ouviu quer orar comigo, faça isso. Querido Deus, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela sua palavra, Pai, exposta, dita, falada, em som de voz humana, sim. Mas eu acredito que a tua vontade assim foi feita, meu Pai. E que cada vida que está no seu lar orando comigo, Senhor, da saúde, sustenta, protege, guarda-os, livra do mal, Senhor. Tira esse sentimento de traição, tira esse sentimento de negatividade, tira esse sentimento, meu Pai, que está assombrando a mente e o coração das pessoas, levando a te negar, Senhor. Mas nós sabemos que é tudo que inicia tem um fim. Que o Senhor possa estar sustentando, guardando. Pai, que eles possam se voltar para Ti, Jesus. Aquele que tem orado comigo, repita comigo: Pai, eu Te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Pai, eu me arrependo de ter traído. Pai, eu me arrependo, meu Pai, de ter cometido tal ato. Jesus, assim reescreve os seus nomes nos livros da vida. Pai, que quando o Senhor voltar, ele seja chamado pelos seus nomes. Pai, tome nas tuas mãos, meu Pai, a cada vida, meu Pai. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo a todos nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus por isso.